Vírus. Vírus. O vírus tinha uma polêmica, né, de se o vírus é vivo ou não. Grosso modo, se diz que o vírus não é vivo porque ele, sozinho, ele não consegue fazer outro vírus, ele não é capaz de se replicar, né? Então, ele precisa de uma célula que, então, vai ter lá todos os equipamentos para o vírus se reproduzir. O que é um vírus, basicamente? Geralmente é uma capa protetora e um material genético dentro dele. Essa capa protetora vai ter lá algumas estruturas que vão ajudar ele a entrar em algumas células específicas. Geralmente um vírus é adaptado para entrar em algum tipo de célula mais ou menos específica. Entrando nessa célula, ele pode então tirar essa capa e fica aquele material genético que aí vai, digamos assim, tomar conta daquela célula para produzir outros vírus, né? Então vai produzir aquela capa e o material genético vai fazer várias cópias de si e eventualmente vai acabar destruindo a célula, ela vai ser destruída pelo sistema imunológico, ela vai se suicidar, porque ela vai verificar que ela foi tomada, vamos dizer assim, com alguns sinais químicos, e aí, de qualquer maneira, se tudo der certo do ponto de vista do vírus, ele vai conseguir ter gerado dentro da célula, ou a célula gerou para ele, vamos dizer assim, outras cópias dele. E aí ele vai, então, poder contaminar outras células. Daí também a expressão mais recente, que é o vírus de computador. Qual é a semelhança aqui? É só uma instrução que vai se espalhar de diversas maneiras, mas ela própria não tem, assim, capacidade. O vírus dentro do disquete está ali parado, é inerte, né? Ele precisa de um sistema operacional para poder, eventualmente, para dominar em parte esse sistema operacional e ter a sua função de se espalhar. Então, o vírus é essa coisa que não é viva, mas é capaz de utilizar os sistemas vivos para se propagar. E uma variação ainda, uma terceira variação do Dawkins, né, o meme, né? O meme é uma espécie de informação puramente, uma palavra, uma ideia, que pode utilizar as mentes humanas, os cérebros humanos, né, para se propagar. Essa mesma ideia. O meme por si só, assim como o gene ou como o vírus, ele não é vivo, mas ele pode utilizar todas as estruturas para, então, se propagar. O vírus é, então, uma informação biológica, ela própria não é viva, mas é capaz de se propagar utilizando as células, que são, então, a menor estrutura capaz de fazer essa replicação. Ótimo. E aí nós temos também a virologia, né, que é a questão dos vírus. Nem todos os vírus são danosos ao corpo humano, né? Alguns convivem bem com a gente, ou são inofensivos, ou não causam infecções maiores, mas alguns causam infecções, e a gente está com a Covid aí neste momento, com o coronavírus, com uma espécie de coronavírus, e tem outros, AIDS, enfim, o influenza, que é um vírus bastante sério, mas que, claro, o nosso corpo, ao longo das gerações, foi criando defesas específicas, né? Foi se especializando, e temos a vacina, que geralmente é baseada na inoculação. Aí você pode explicar a diferença dessas novas vacinas, né? Pelas vacinas tradicionais, que seria o vírus inativado. As vacinas mais tradicionais eram vírus parecidos, né? Então a varíola, né? Se descobriu que as mulheres que colhiam leite tinham uma forma diferente de varíola, parecida com a varíola, que elas pegavam das vacas e elas pareciam ser protegidas contra a varíola, aquela que matava muito, né? A partir daí, então, se passou a inocular aquela variedade da varíola da vaca, que protegia as leiteiras, né? Se verificou que aquilo ajudava. Então, é um vírus parecido, é uma espécie de imunidade cruzada. Foi a primeira noção de vacina. Daí o termo vacina vem de vaca, né? Depois se começou a utilizar o vírus inativado. Pegava o vírus que realmente causava doença grave e destruía ele um pouco. Mas aí, digamos, tinha pedacinhos do vírus anterior ali. E aí esses pedacinhos o organismo conseguia identificar e produzir, então, uma reação. Então, o que é até a ideia do anticorpo, né? É uma molécula que vai se grudar em uma parte do vírus e atrapalhando o vírus, ou mais às vezes também sinalizando para os macrófagos, né? Que é um tipo de glóbulo branco, destrói isso aqui, ou come isso aqui, né?
Então, a ideia da vacina é o organismo poder identificar antecipadamente o agente patogênico. Não precisa ser vírus, pode ser também uma bactéria, pode ser até mesmo um veneno, uma coisa tóxica, né? O organismo tem que identificar e tem que recolher aquilo, tirar aquilo de circulação. Vai lá os macrófagos e se matam comendo aquilo, né? E aí vira o pus, por exemplo. Para ter uma ideia aqui bem visual da coisa, né? A ideia da vacina é como o organismo identificar rapidamente um agente patogênico. Aí tu pode pegar até por uma doença parecida. A vacina, o termo vacina vem daí. E o vírus, então, ele tem detalhes, né? Agora tem a questão da coronavírus. As vacinas de mRNA, né, de RNA mensageiro, eles utilizam, então, a instrução para produzir aqueles espinhos que formam a coroa do coronavírus. E esses espinhos, então, com a vacina, essas vacinas modernas, né, da Moderna, por exemplo, o objetivo é que algumas células passem a produzir essas proteínas dessas espículas, que aí estão muito associadas, inclusive, ao sucesso do coronavírus, é a capacidade dele, com essas coisinhas, entrar nas células. Pois bem, não precisa ter o vírus inteiro, né? Só esse pedaço, é um pedaço importante, é um pedaço muito característico desse vírus, então faz com que o organismo aprenda a identificar e a destruir. Portanto, com essas vacinas, a gente sequestra algumas células para produzir aquelas proteínas, para o organismo identificar aquilo como algo que tem que ser tirado de circulação, e aí depois que tu já produziu esses anticorpos, quando eventualmente tu tem contato com o vírus de verdade, o organismo identifica aquele pedaço do vírus e ataca aquele pedaço do vírus e acaba inviabilizando a propagação do vírus dessa maneira. São considerados revolucionários, é o resultado de pesquisas de 40, 50 anos, né? Nunca tinha sido testado em seres humanos, então há uma série de precauções, dúvidas. Eu, particularmente, conheço um pouco dos riscos e acho que vale muito a pena. Eu, se possível, gostaria de ser vacinado com a AstraZeneca, que é uma variação mais meio termo, ou com a da Moderna, são as mais promissoras. A ideia dessas vacinas é que elas ficam muito mais fáceis de produzir, tu meio que faz no computador, lá tu faz o projeto da vacina, eu quero essa sequência aqui de nucleotídeos, né, DNA e RNA, que vão então sequestrar algumas células que vão ser provavelmente destruídas no processo, porque o sistema imunológico vai dizer, aquela célula está produzindo essas espiroquetas, não, esses espinhos, né, espéculas, espículas, não sei como é que se diz isso em português. E aí tem que destruir aquela célula, ela vai ser destruída. Mas ela já terá feito o seu papel, que é provocar no sistema imunológico se ligar, né? Isso aqui tem que ser destruído. E é fácil identificar, é essa sequência de proteínas, né? Ou essa proteína, né? Então, a vacina da Moderna, a vacina da AstraZeneca, eu não tenho certeza se ela é disso. Da Pfizer. Da Pfizer, eu acho que a da AstraZeneca é um sistema mais antigo. Tu pegava o vírus, não me lembro mais, um vírus do resfriado comum aí, e tu utiliza ele para invadir a célula. Então, tu pega um vírus e utiliza esse vírus para levar o RNA que tu quer que produza aquelas proteínas. Então, é uma técnica intermediária entre a vacina pura de mRNA, que é um pouco mais conhecida, né? E a vacina tradicional, que é do vírus inativado, pedaços do vírus, etc. Né? Bom, existem vírus constantes e os mutantes, né? Todos são mutantes, alguns mais ou menos. Exatamente, os altamente mutantes, que no caso nós temos aí no problema ainda dois deles que são bastante problemáticos, que são AIDS e influenza. A influenza a gente conseguiu a vacina, mas é uma vacina temporária sobre aquela cepa, ou aquelas cepas que tem naquele ano, naquela estação, que você sabe que no ano seguinte ela já não vai servir, porque as cepas são novas, né? Esse vírus da influenza é um vírus que aprende a se disfarçar, a mudar de cara para enganar o sistema imunológico. Então, o mesmo acontece com o vírus da AIDS, ele é altamente mutante, né? Então você passa aí a ter os antivirais que passam a ser importantes, Tamiflu e outros tantos, que passam a ser importantes tanto no controle do influenza, você pode tratar já a influenza, não vale a pena, geralmente, os efeitos colaterais
dos antivirais não compensa você tratar a influenza leve, né? Mas na caso da AIDS, certamente compensa, porque você pode inclusive reduzir a chamada carga viral, né, do indivíduo com os antivirais, que já funcionam de outra maneira. É uma adaptação constante no caso do vírus do HIV, né, que é o que antigamente levava a AIDS. Hoje em dia é muito raro alguém ter AIDS, porque geralmente a pessoa trata antes, né? Então ela é soropositiva. A questão é que o uso dos retrovirais faz com que o vírus se altere. Então a carga viral vai baixando, 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 mas ao mesmo tempo ele vai tentando se adaptar aos retrovirais. Só que para ele ser resistente aos retrovirais, ele começa a ser menos eficiente em produzir a doença, né? Então, inclusive alguns tratamentos, manejo da soropositividade, ela envolve, inclusive, lá para as tantas dá uma... Aí, claro, orientado pelo médico, né? Quando começa a haver a resistência, inclusive a negativação, no exame tu não encontra mais o vírus, né? Às vezes eles... Então, pode parar de tomar o medicamento, porque o medicamento tem os seus custos, e vão monitorando. Aí, quando a carga viral começa a aumentar de novo, aí se volta a utilizar. Mas a ideia é sempre manter no zero, porque também tem um problema da transmissão. A ideia é, os sorodiscordantes, um parceiro tem e o outro não tem, não deveriam fazer sexo sem proteção. Mas mesmo com proteção, é aquela história, né? Um dia, né, arrebentou a camisinha, essas histórias geralmente são mentira, né? A pessoa não usou. Mas, enfim, como se sabe que o ser humano é falível, né? Então, a ideia é manter a carga zerada, porque aí não tem vírus para ser transmitido, né? E tem outros... O problema é que isso é difícil de avaliar. Um outro exemplo, um pouco menos mortal, menos problemático, é o herpes, né? Que é um vírus que ataca... e ele se esconde depois da crise, não fica acessível à medicação. Então, a medicação pode até atacar o vírus, mas depois ele fica escondido. Mesma coisa o vírus da AIDS. É muito difícil. Há expectativa, eu não sei bem como nem porquê, de que esses vírus de mRNA possam levar soluções para herpes, para o HIV e para muitos cânceres, né? Inclusive as pesquisas que estavam mais desenvolvidas em relação às vacinas de mRNA não eram em relação a vírus, era em relação a cânceres, né? Tipos de cânceres que seriam possíveis de tratar dessa maneira. Tu faz com que o organismo identifique uma proteína que está relacionada a algum tipo de câncer, aí o organismo já fica, digamos assim, literalmente vacinado. Quando aparece aquela proteína, ele cai em cima e come, né? Literalmente. Então, isso será possivelmente uma forma de lidar com muitos cânceres. Há um medo de que possa haver efeitos indesejáveis de longo prazo, mas a questão é que vírus entrando no nosso sistema e alterando as nossas células é o dia a dia, né? Então, as vacinas de mRNA não utilizam nada de intrinsecamente novo, elas apenas utilizam de maneira mais direta. A questão é que a pessoa imagina, o vírus vai atingir todas as minhas células? Não vai atingir todas as minhas células. O próprio vírus da influenza, ou agora o do coronavírus, eles atacam algumas células, inclusive eles são especializados em afetar determinadas células, né? Eles podem atacar outras células? Podem, né? Mas assim, não é muito comum, porque ele precisa de alguns truques específicos para entrar em um tipo específico de célula, né? Então, o fato do vírus estar circulando no meu sangue não quer dizer que ele vai afetar o meu dedão do pé. O vírus do coronavírus vai atacar as minhas vias respiratórias. Você deu o exemplo da herpes, que inclusive tem duas herpes, né? Tem uma especializada em genital e outra especializada na área da boca. Eu não sei se tu não conseguiria inocular o herpes, sei lá, no braço, né? Talvez seja possível, né? O problema é que depois que ele se instala numa determinada terminação nervosa, né, ele dificilmente vai sair do teu sistema, porque ele vai ficar escondido ali. Aí as feridas do herpes vão ser geralmente próximas, então quem tem na boca vai ser sempre mais ou menos no mesmo lugar, né? Quem é nos genitais vai ser mais ou menos no mesmo lugar. Tem a questão de que no homem é muito fácil de perceber e muito doloroso, né? No caso da mulher, ela pode ter o herpes numa região que ela não vê, e aí ela pode passar para o homem, ela pode estar na fase ativa da doença sem saber, porque inclusive
nem toda a genitália feminina é sensível, né?